Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. A gente tem visto que a grande imprensa, comandada principalmente pela TV Globo, e os políticos que representam os ricaços, ou seja, os 360 deputados, estão dizendo, olha, vamos acabar com isso, de nós contra eles, precisamos de paz para o Brasil crescer, desenvolver. Bom, é verdade, vamos acabar com isso, pois o correto é eles, os ricaços, classe dominante, contra nós, classe trabalhadora. E vamos ver como eles são contra nós, como nos assaltam, é isto mesmo, assaltantes bandidos. Eles nos assaltam não pagando impostos sobre dividendos. O que são dividendos? Uma empresa tem um lucro enorme de 10 milhões. Ela divide o lucro entre seus sócios. E dessa grana que cada um recebeu, ou seja, os dividendos que eles receberam, não paga um tostão de imposto de renda. E tem empresas que fazem mais. Elas deslocam o lucro que teve em outras áreas para dividendos, para não pagar impostos. Ladrões espertos, Eles nos assaltam conseguindo isenções fiscais. O pretexto é que é para ajuda a criar empregos. Mentira, acabam não criando emprego nenhum. No princípio do ano, o ministro Fernando Haddad fez publicar os nomes das empresas que têm isenção fiscal com dados até agosto de 2024. São mais de 50 mil empresas que no total deu 800 bilhões de isenções. O principal mecanismo que eles utilizam é a desoneração na folha do pagamento. Como assim? Quando se contrata um trabalhador pela CLT, o empregador desconta do salário do trabalhador 5% de ISS que vai para a prefeitura e 11% que vai para o INSS. E o empregador tem que entrar com 20%, aí também para o INSS. Eles conseguem isenção e não pagam os 20%, às vezes é 2%, 3%, etc. Todas as empresas de comunicação, inclusive a Globo, têm essa isenção. Imagina só. É um assalto ao dinheiro público que podia ir para a saúde, educação, saneamento. 800 bilhões que nos roubam. Mas o assalto continua. Criaram as chamadas bets, que é um verdadeiro cassino online para nos assaltar. Você joga de seu celular e é assediado por dezenas de empresas que se utilizam de pessoas famosas em várias áreas. No futebol está lá Vini Júnior, Cafu, Neymar, etc. Vários locutores de transmissão de variados esportes, tipo Galvão Bueno, atrizes, atores. As bets estão investindo grana nos clubes, principalmente de futebol, que ostentam na camisa a bets que ajudam no financiamento do clube. Uma delas patrocina o Campeonato Brasileiro de Futebol, a tal Betano. Eles arrecadaram mais de 3 bilhões em um ano e pagaram 0 de imposto de renda. Em relação a elas, há outro problema grave. Potenciais estudantes estão deixando de cursar o ensino superior por comprometer sua renda com as apostas online. O jornal o Globo publicou um levantamento feito pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. 34% dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos e 35 anos que começariam uma graduação em 2025 precisaram adiar os planos por gastar seu dinheiro com bets e plataformas de cassino virtual como o jogo do Tigrinho. A pesquisa estima que isso significa de 986 mil jovens, ademais de assaltarem e destruindo os sonhos da nossa juventude. Além de nos assaltar dessas formas, e há outras, pagam péssimos salários, exigem uma jornada de 6x1, levando que os trabalhadores vivam para trabalhar e não trabalhem para viver. E a classe trabalhadora acordou agora e começa a exigir que os super ricos paguem impostos,
o que significa enfrentar a maioria do Congresso Nacional, que é de direita ou de extrema-direita, e que não aprova projetos que visam taxar os ricos, como explicamos no programa anterior, no caso das IOF. E a classe trabalhadora foi para a rua em todos os estados brasileiros, no dia 10 agora de julho, exigindo taxar os ricos, fim da jornada de 6 por 1, isenção de imposto para quem ganha até R$5.000. E eles sentiram o golpe, pois perderam a batalha também nas redes sociais. E para completar, algum desses setores articulados ao bolsonarismo se transformaram em lambibotas de Trump, presidente dos Estados Unidos, que por sua rede social enviou uma carta ao presidente Lula ameaçando: ou anistiam Bolsonaro ou vamos começar taxando os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos em 50% a partir de agosto. E eu disse mais: olha, se não aceita, prepare que vai vir outras bombas em cima de vocês. E veja só, a taxação caiu como uma bomba nos defensores de Bolsonaro, pois atinge centenas de empresas ligadas à direita e extrema-direita no Congresso. Né? Empresas do agronegócio, empresas da área de alimentos, etc. E o estado mais atingido será o estado de São Paulo, né? Onde está o lambibotas Tarcísio de Freitas. Né? Então, imagina o susto que eles levaram, né? E Trump quer mais, ele não quer que se regulamente as plataformas. Ele pensa que aqui é a casa da mãe Joana, que não tem lei nem Constituição. Aqui existe uma Constituição e leis que valem para os 220 milhões de habitantes, valem igualmente. Os bolsonaristas querem continuar dando golpe, pois tentaram até chegar ao 8 de janeiro, mas não deu certo. Agora, vergonhosamente, foram atrás do presidente dos Estados Unidos, que fala como se a gente fosse quintal deles. O governo Lula respondeu à altura, o povo foi para a rua em manifestações por todo o Brasil, e os traidores da pátria podem também serem presos, né? Como o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e foi para fez um pronunciamento de um estacionamento dos Estados Unidos, dando a entender que essa medida do Trump foi porque ele pediu. Então, a família toda é traidora, né? O julgamento do Bolsonaro continuará dentro da lei, né? Dentro do devido processo legal. Ele será condenado e preso. Nós, trabalhadores, às vezes ficamos calados, batalhando pela sobrevivência, mas uma hora a gente revida. Como somos maioria, continuaremos a luta, né? Luta de classes é o que vivemos no Brasil. Eles contra nós, mas nós não nos calamos. A música Vira Mundo, de Gilberto Gil e Capinã, cantada por Bethânia, expressa bem o que a classe trabalhadora faz e como ela é, né? Ela vira mundo. Vamos lá? Com Bethânia, Vira Mundo.